A diferença aqui, há um contraste que é feito aqui por Lucas entre a atitude do casal e a atitude de Barnabé, que é introduzida pelo entretanto aí no verso 1, não é? Entretanto, e aqui Lucas vai mostrar um exemplo contrário. Enquanto que Barnabé vendeu o campo, trouxe o dinheiro total da venda e depositou aos pés dos apóstolos, Ananias, com a aprovação da sua mulher, vendeu um terreno deles, mas reteve uma parte do dinheiro e levou o restante, dizendo: nós vendemos um campo por esse valor, aqui está o total. Aqui está o total. A atitude deles, Ananias e a sua esposa queriam parecer piedosos e generosos, como as demais pessoas, mas não conseguiam se livrar completamente do apego ao dinheiro. Quem sabe era a aposentadoria deles, não é? Vender uma propriedade, dar o valor todo, não é? Por que a gente não fica com uma parte? Não teria nenhum problema. Eles poderiam dar ou não dar. E se fossem dar, eles podiam dar o que queriam dar. O problema é que eles mentiram a respeito. Ananias fez de um jeito a dar a impressão de que aquele dinheiro que ele estava colocando ali aos pés dos apóstolos era o valor total da propriedade, como Barnabé tinha feito. Então, é essa a impressão que ele queria passar, que ele era tão espiritual quanto Barnabé, ou até mais, ou como as outras pessoas, queria aparecer diante dos outros, não é? E a sua mulher Safira, nós lemos aqui, ela estava de acordo com isso, diz aí o verso 2 do capítulo 5. E essa atitude deles lembra Acã no Antigo Testamento, aquele soldado que desobedeceu às ordens de Deus e tomou dos despojos da cidade de Jericó e trouxe para dentro do arraial de Israel, colocando em risco o povo de Deus, que por causa disso perdeu a batalha contra Ai e 36 homens morreram do povo de Deus, porque Deus não estava mais com eles, porque um do povo havia cometido aquele pecado. Então, aqui você vê Acã agindo perigosamente, colocando em risco a própria igreja de Deus, cometendo esse pecado na sua ânsia de querer parecer alguém piedoso. E é interessante, esse é o primeiro pecado mencionado na jovem igreja de Jerusalém. Se você tem acompanhado a série, até aqui parecia o paraíso. Perseguição é verdade, mas alegria, generosidade, amor, comunhão entre os irmãos, a igreja crescendo. Então, essa é a primeira vez, não a última, né? É a primeira vez no livro de Atos em que nós vamos ler a respeito de alguém dentro da igreja cometendo pecado e entristecendo o Espírito Santo e, com isso, atrapalhando a obra de Deus que estava a todo vapor. A partir do verso 3, nós temos o julgamento e a condenação de Ananias. O que Ananias fez não passou despercebido, e o apóstolo Pedro, nós não sabemos como, tomou conhecimento de que aquele valor ali não era o valor que correspondia à venda total, como Ananias estava querendo dizer. Talvez Deus revelou a Pedro, ou Pedro tomou conhecimento de outra forma, que Lucas não nos diz aqui. O fato é que Pedro ficou sabendo do fato, E ele então veio confrontar Ananias. Lemos aí a partir do verso 3. Em que consistia o pecado de Ananias? É bom deixar claro, né? Ele mentiu aos apóstolos quanto ao valor da venda. Verso 3, Pedro disse para ele: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo? Eis aqui o pecado de Ananias. Ele mentiu retendo parte do campo, dando a impressão de que era o valor total. Já dissemos quais são as razões que ele queria fazer isso. Pedro diz no verso 4 que ele não precisava ter vendido o terreno e não precisava ter mentido ou omitido, né, que aquilo ali não era o dinheiro completamente. Ou seja, o que Pedro diz no verso 4, não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Porque você não precisava ter feito isso. O pecado de Ananias foi, primeiro, mentira, não é? E a segunda, hipocrisia. Eu fico pensando na atitude de Pedro, né? Pedro não tinha o menor tato, não é?
não era politicamente correto. Se na minha igreja chegasse um irmão dizendo aqui, pastor, está aqui, eu vendi uma propriedade, está aqui R$50 mil. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa, muito obrigado. O irmão já é presbítero? Não? Pois vou indicar o nome do irmão na próxima eleição, muito bem-vindo, né? A gente não quer saber de onde veio o dinheiro, mas para Pedro importava a motivação e a razão pela qual aquele dinheiro estava chegando. Eu sei que hoje em dia o pessoal não quer saber. Entrou na caixa, é oferta dedicada ao Senhor. E a gente às vezes enfatiza tanto essa questão de contribuição que nós esquecemos a lição que foi ensinada pelo Senhor Jesus diante do gasofilácio do templo, da viúva pobre colocando 2 cêntimos no cofre, e Jesus dizendo que ela deu mais do que os ricos que tinham depositado grandes quantias, porque o que importa de fato é a intenção, é a razão pela qual as pessoas estão fazendo isso. Pedro não deixou fazer isso. Que pastor desastrado, né? Eu acho que a partir desse dia aqui, depois que Ananias e Safira foram fulminados, né, o pessoal dizia, olha, não vou para essa igreja não, o mentiroso morre lá. Já pensou se Pedro fosse pastor aqui dessa igreja? Quantos de nós estaríamos vivos, hein? Quantos de nós estaríamos vivos aqui? É a igreja do esvaziamento bíblico, né? Em vez de aumentar o rol de membros, Pedro era podando, né, o rol de membros. Mas ele não estava preocupado com o valor, mas ele estava preocupado com a verdade e a santidade da igreja. Por isso ele questiona, e mostra qual foi o pecado de Ananias. O pecado de Ananias não foi só que ele mentiu para os apóstolos, era mais grave. Veja como Pedro interpreta a partir do verso 3. Ele diz, olha, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Por que você permitiu que isso acontecesse? Que Satanás enchesse o seu coração. Encher o coração quer dizer dominar o coração. O diabo havia sugerido isso a Ananias, aqui está a origem do pecado de Ananias. Satanás sugeriu isso no coração de Ananias, pode ter sugerido também ao coração de Barnabé, só que Barnabé disse não. Barnabé fez a coisa certa, mas Ananias aceitou essa tentação e ele assumiu que haveria de fazer isso, e aí o pecado agora é dele. Ele foi tentado pelo diabo, o diabo insuflou no seu coração ideias do tipo assim, você vai precisar desse dinheiro, para que dar isso tudo? Você pode parecer espiritual dando uma parte toda, pensa na tua aposentadoria quando você ficar velho, guarda um dinheirinho, alguma coisa, Safira precisa de uma roupa nova, e por aí vai. Tem tantos argumentos, o fato é que foi o diabo que encheu o coração de Ananias. E isso nos lembra o quê? Judas, relatado pelo próprio Lucas no Evangelho. Ele diz que o diabo encheu o coração de Judas, que saiu lá da noite da Páscoa para entregar Jesus por dinheiro. É o mesmo Satanás que tinha oprimido Pedro. O próprio Pedro que está falando aqui, ele passou por uma experiência parecida. Quando Jesus disse que iria para Jerusalém e ser crucificado, o que é que Pedro foi dizer para ele? Senhor, isso de maneira nenhuma vai te acontecer. E qual foi a resposta de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estava possuído, mas Pedro caiu debaixo da sugestão de Satanás. Ele foi tentado e ele caiu ali naquele momento. E Jesus identificou claramente que aquela atitude de Pedro provinha do inimigo das nossas almas. E é a mesma coisa que o diabo continua a fazer hoje, através de crentes desavisados, através de crentes descuidados. Ele enche o coração, ele traz sugestões, ele tenta, e as pessoas cometem esse tipo de coisa, pecados, erros que atrapalham a vida da igreja, atrapalham relacionamentos, colocam o evangelho em descrédito diante do mundo. Às vezes a gente, porque reage aos excessos da ênfase que é feita ao diabo, né? Tudo que acontece é o diabo. Vocês sabem que existe isso no meio evangélico, né? Se um menino está chorando é o diabo, se o microfone não funciona é o diabo, caiu um copo d'água é o diabo. Então, por conta desses abusos, às vezes a gente vai por outro lado e também não vê o diabo em nada. A gente acha que quase que não existe Satanás, ou que os demônios não existem. Eles existem sim.
E eles estão muito ativos no meio da igreja, enchendo o coração de crentes. Quando fala enchendo, gente, não é possuindo. Não tem como provar biblicamente que um crente ele pode ficar possesso por Satanás, mas Satanás pode encher o coração dele com ideias e pode trazer tentações à sua mente e ao seu coração, pode explorar os sentimentos. Isso ele pode fazer, e isso ele faz. O próprio Pedro, mais adiante, na primeira carta que ele vai escrever, ele diz: cuidado, porque o diabo é um leão que ruge, procurando a quem devorar. O próprio Pedro vai dizer isso mais adiante, na carta que ele vai escrever. Então, a gravidade do pecado de Ananias foi porque ele cedeu à tentação de Satanás, mas foi mais ainda. Enquanto que a igreja toda estava cheia do Espírito Santo, Ananias estava cheio de Satanás, o coração cheio com essas sugestões de Satanás. Mas, como eu disse, há mais uma coisa aqui mais séria. Pedro diz que Ananias, ele não tinha pecado aos homens, não tinha mentido contra os homens. A mentira de Ananias não foi a Pedro, Tiago e João, que eram os líderes da igreja de Jerusalém, mas, na verdade, ele havia mentido a Deus, o Espírito Santo. Como ele fala aqui, no verso 3, por que Satanás encheu o seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Ananias não mentiu diretamente ao Espírito Santo, só que Pedro e os demais apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo estava presente na igreja e estava administrando a obra de Deus. Então, mentir àquela altura era mentir contra aquele Espírito Santo de Deus que estava presente na igreja e capacitando a igreja a viver como discípula de Cristo e pregar o Evangelho. E é interessante, a gente só não podemos passar por aqui sem lembrar, não é? Que Pedro, ao falar isso aqui, ele deixa muito claro duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo é pessoal, ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um gás, ele não é uma eletricidade, alguma coisa que é imaterial ou alguma coisa impessoal, porque ele diz aqui, você mentiu ao Espírito Santo. E mais adiante ele vai dizer a Safira, vocês tentaram o Espírito Santo. Você só pode mentir e só pode tentar uma pessoa. Você não pode tentar uma força, um gás, um líquido, que às vezes as pessoas tratam o Espírito Santo como ele fosse uma coisa, mas não é. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele é Deus. Percebem aqui, no verso 3 ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. E no final do verso 4, você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Mentir ao Espírito Santo e mentir a Deus é a mesma coisa, porque o Espírito Santo é Deus. Essa é uma das passagens que a gente usa para falar da pessoalidade do Espírito Santo e da sua divindade. Ele é Deus. É um dos versículos que a gente usa para provar a Trindade, apesar do nome Trindade não ter no Novo Testamento. Então, você decore isso aí no dia que o testemunho de Jeová bater na sua porta, não é? Atos capítulo 5. É uma passagem muito boa para quando ele começar a dizer que o Espírito Santo é só uma força que vem de Deus, que é isso que os testemunhos de Jeová dizem. Muito bem. Depois de tudo isso ser dito, o juízo de Deus vem sobre Ananias. Vocês podem pensar, a gente pensa que foi alguma coisa severa, porque diz aí que quando Ananias ouviu aquilo, ele caiu morto, um ataque fulminante, ele caiu morto ali aos pés de Pedro. Mas a gente tem que lembrar, a quem muito se dá, muito se pede também. A igreja iniciante, ela estava cheia do Espírito Santo. Ela estava vendo sinais e prodígios e maravilhas. Deus estava presente ali de uma maneira extraordinária no começo da igreja, lá em Jerusalém. Então, da mesma forma que haviam sinais extraordinários da presença amorosa de Deus, também houve sinais extraordinários da sua santidade, da sua justiça e do seu zelo. O Deus que permitia que pela mão dos apóstolos milagres extraordinários acontecessem, era o mesmo Deus que através da mão dos apóstolos estava exercitando juízo, zelo, santidade e justiça na sua própria casa. Em época de grande avivamento espiritual, de grande despertamento espiritual, a gente pode esperar essas duas coisas, embora o pessoal prefira o oba-oba do avivamento. Mas se Deus veio para a igreja, se Deus está presente, se sua presença de fato inunda os nossos corações, você pode esperar tanto coisas extraordinárias, maravilhosas, como sinais, prodígios, se Deus quiser fazer, conversões em massa,
generosidade, mudança de vida nas pessoas, conversões de pessoas difíceis, conversão de filho desviado, tudo isso você pode esperar, mas pode esperar também o juízo de Deus. Ele vai julgar também, ele vai exercer a sua justiça e a sua retidão. Ele vai julgar o pecado no meio da igreja. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, cuidado quando você orar por avivamento, porque é isso aqui. É isso aqui. Não é somente a glória, mas é também a cruz. É também um momento de julgamento. Ele caiu morto e o texto diz aí que veio grande temor. Final do verso 5. Sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Grande temor. Medo de Deus, medo do juízo de Deus. Essa é a reação correta quando Deus se manifesta poderosamente no meio do seu povo. Temor diante dele. Por quê? Porque ele é santo, ele conhece todas as coisas e nós somos pecadores. Nós não somos muito melhores do que Ananias e Safira. Nós somos inclinados a todo mal e Deus conhece os corações. E ele não deixa passar. Todo pecado deve passar debaixo do juízo de Deus. Portanto, cuidado quando a gente busca avivamento espiritual. Diz aí o texto que os moços vieram, está aí o verso 6, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultaram. A gente não sabe que moços eram esses, provavelmente jovens que haviam se convertido e que haviam se colocado à disposição, não eram ordenados, não eram um grupo definido, mas eram jovens da igreja que haviam se colocado à disposição de Pedro e dos demais apóstolos para ajudar nas necessidades que porventura houvesse ali. E aí foram eles que enrolaram Ananias num lençol e o sepultaram rapidamente. Próximo passo agora é a esposa. É a esposa, porque a coisa foi feita em casadinha, né? Foi feita em casadinha. O julgamento e a condenação de Safira está aí do verso 7 até o verso 10. Diz o texto que ela chegou no local onde isso aconteceu, a gente não sabe onde é que isso aconteceu, mas ela chegou lá no local onde isso tinha acontecido 3 horas depois. 3 horas depois ela foi lá, talvez tinha marcado um encontro com o marido, ou talvez estava procurando onde é que estava o marido. O fato é que ela foi lá no mesmo lugar. E quando ela chegou, lemos aí no verso 8 que Pedro a confrontou. Dirigiu-se a ela e perguntou: me diga, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Como que Pedro dando uma oportunidade para que ela se arrependesse, para que ela dissesse a verdade. Mas ela tinha feito um acordo com seu marido. Ela preferiu antes obedecer aos homens do que a Deus. E aqui está um caso em que a mulher deveria ser desobrigada da submissão ao marido. Se seu marido um dia chegar e disser assim: querida, nós vamos vender a nossa propriedade e nós vamos dar para a igreja o dinheiro e vamos dizer, mas vamos ficar com metade e vamos dizer que a outra metade é tudo, não faça isso. Você está desobrigada de obedecer ao seu marido. E não é só nisso não. A mulher, ela está desobrigada a desobedecer ao marido toda vez que o marido quiser levá-la a fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, levá-la a cometer pecado. Nesse caso, ela vai ter que dizer: eu amo você, mas a minha lealdade e a minha consciência estão presas a Deus e ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem o primeiro lugar na minha vida. E na hora que a autoridade dele conflita com a sua, eu vou ficar debaixo da autoridade dele e não da sua. Faça o que você quiser, mas não conte comigo. E a esposa, ela deveria ter desobedecido o seu marido e ter dito: eu não vou fazer isso porque é errado. Ela concordou com o marido e agora ela vai incorrer na mesma condenação, porque ela se tornou cúmplice. A palavra de Deus diz: não sejam cúmplices de pecados dos outros, conservem-se a si mesmos puros. 1 Timóteo capítulo 5. Foi uma coisa que Safira não fez. O resultado, então, é que Pedro pronuncia o julgamento dela, no verso 9. Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Tentar o Espírito do Senhor é colocar à prova o Espírito Santo, como quem diz assim: será que ele sabe mesmo? Será que existe isso do Espírito de Deus? Será que ele conhece todas as coisas?
Será que Deus está vendo o que a gente está fazendo? É a mesma expressão que é usada para se referir ao que Israel fez lá no deserto, 40 anos com Deus. Eles tentaram a Deus várias vezes, colocaram Deus à prova. Será que Deus pode nos dar água a beber nesse deserto? Será que Deus pode nos dar carne, pão para comer aqui nesse deserto? Várias vezes eles colocaram Deus à prova. É a mesma expressão que acontece aqui. Ananias e Safira colocaram Deus à prova, porque eles resolveram fazer, no meio do povo de Deus, um esquema pecaminoso, não acreditando que Deus estava vendo e que Deus haveria de julgar e que Deus não deixaria aquilo passar em branco. E o resultado, então, é que eles foram julgados. Eis aí na porta aos pés do que sepultaram o seu marido, verso 9, e eles levarão você também. Ananias não teve nenhum aviso prévio de que ia morrer. Ele morreu na hora. A mulher recebeu um aviso prévio, não é? Pedro está dizendo, olha, você vai ser enterrada por esse pessoal que está chegando aí. E diz aí que ela ouviu no mesmo instante, verso 10, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. E os moços, então, vieram, sepultaram, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram ao lado do seu marido, provavelmente em alguns dos cemitérios que havia ali em Jerusalém. Queridos, que texto, não é? O verso 11, nós lemos aí o efeito do juízo de Deus, porque a gente poderia pensar, o que seria o efeito desse ato tão severo de Deus, se as igrejas começassem a disciplinar, imagine se as igrejas começassem a excluir, disciplinar os membros mentirosos, desonestos, faltosos, que estão cometendo imoralidade. Imagine se as igrejas começarem a ser mais rígidas nessa questão do controle da sua membresia. Isso ia ser muito ruim, ia espantar as pessoas. As pessoas não queriam ir para lá, né? Não vou para a igreja do pastor Pedro, não. As pessoas morrem lá. Mentiroso morre lá, eu não vou lá para a igreja do pastor Pedro. Olha o efeito do que é que aconteceu aqui, verso 11. Sobreveio grande temor sobre toda a igreja. Curiosamente, essa é a primeira vez no livro de Atos que aparece a palavra igreja. É a primeira vez. A palavra igreja aparece pela primeira vez no livro de Atos aqui. Veio grande temor sobre a igreja, o que mostra que a essa altura a igreja já estava tomando forma, ela estava se organizando. Ela já era distinta da comunidade de Israel. Eles já tinham consciência de que era um povo distinto do povo de Israel, não era o mesmo povo, mas eram os eleitos de Deus, era a verdadeira descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o povo espiritual. Então, é a primeira vez que aparece, é significativo que aparece nesse contexto de disciplina. A igreja toda temeu. Por quê? Porque se aconteceu com Ananias e Safira, podia acontecer com eles. Qual o efeito didático disso aí? Porque se alguém tinha intenção de fazer alguma coisa parecida, ele agora não vai fazer mais. Porque ele viu o que é que acontece com o mentiroso. Ele viu o que é que acontece com o hipócrita. Por isso que a disciplina é importante. Por isso que a disciplina é necessária. Por isso que ela é uma das marcas da verdadeira igreja. Quando a igreja cuida, quando a igreja exerce a disciplina de maneira correta e apena os pecadores impenitentes que não querem se retratar, não querem mudar de vida, isso é bom para a igreja, isso é bom para os jovens. Isso é bom para que veja que nós não concordamos com o pecado. O mundo vê que a gente não concorda com o pecado. Mas se a gente abriga, se a gente passa pano, se a gente fecha os olhos, deixa a juventude viver de qualquer maneira, os casais viverem de qualquer maneira, os membros da igreja ter os seus negócios de qualquer maneira, a gente não exerce pastoreio, não procura discipular, conhecer, ajudar os membros da igreja a viver uma vida santa e reta, como é que vocês acham que o Espírito Santo pode nos encher? Ele vai estar sendo testado, aliás, colocado à prova, e as pessoas estarão pecando contra ele, entristecendo o Espírito de Deus, que é aquele que nos dá o poder e a graça para viver a vida cristã como nós devemos viver. O resultado foi didático. Grande temor veio sobre a igreja, e não somente sobre a igreja, e sobre todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. A gente pensaria que isso talvez diminuísse um pouco o ritmo do crescimento da igreja. Mas como a gente vai ver na próxima mensagem, o verso 14 diz assim: e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e de mulheres. Eu acho que as pessoas são mais atraídas por uma igreja onde o pecado é levado a sério
do que por igrejas onde o pecado é banalizado, porque eles não verão diferença entre a igreja, esse tipo de igreja onde o pecado é banalizado e cada um vive do jeito que quer, e o mundo de onde eles procedem. Eles vão ver que é a mesma coisa. Eu creio muito mais que a igreja ganha por contraste as figuras que Jesus usou. Vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Quando a igreja deixa de ser luz e deixa de ser sal, Jesus disse, ela perde o seu valor. O sal, quando se torna insípido, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Queridos, esse texto está aqui para nos ensinar essa lição preciosa. Deixe-me destacar aqui alguns pontos, à guisa já de conclusão, algumas aplicações que eu tirei para nós. O texto levanta muitos questionamentos e traz muitas coisas que nós podemos aprender. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é por que juízos assim não acontecem hoje nas igrejas? Por que o pastor ele não consegue condenar à morte um hipócrita na sua igreja, se passando por crente, né? Por que quando o pastor repreende ele não cai morto hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente não conhece tudo, né? Que Deus é Deus e que Ele continua julgando os hipócritas e os que pretendem ser alguma coisa e que tomam o seu nome em vão, Ele continua fazendo isso. Pode ser que Ele não esteja fazendo de maneira tão espetacular, clara, como foi o caso de Ananias e Safira, já no início da igreja cristã, talvez para colocar como exemplo. Talvez Ele não faça isso porque uma das causas pelas quais isso aqui aconteceu foi para confirmar que os apóstolos eram de fato enviados de Deus e que eram os encarregados de organizar a igreja e trazer o fundamento da igreja, levar a igreja adiante. Nós sempre temos dito aqui que quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem que ler com esse cuidado. É um livro que retrata um momento específico da história da igreja em que havia a transição da antiga aliança para a nova aliança. Os apóstolos foram o grupo encarregado por Jesus Cristo para administrar essa mudança. E foi dado a eles poderes especiais, capacidades especiais, que não permaneceram na igreja, como vocês sabem, até o dia de hoje. Quem é o pastor que tem autoridade para fazer isso com todo membro faltoso da sua igreja? Não tem. Porque fazia parte daquele período e um sinal como esse visava confirmar que os apóstolos eram de Deus e que eles estavam ensinando a palavra de Deus e que eles estavam lançando o fundamento do povo de Deus. Por isso que essas coisas não aparecem e não acontecem diante dos nossos olhos com frequência. Não estou dizendo que não acontece, Deus pode fazer isso, mas eu pelo menos não conheço nenhum caso de pastor que repreendeu um membro e um membro caiu na hora e depois veio a mulher, repreendeu e morreu também, né? Duvido que isso, pode ser que tenha acontecido, mas eu nunca ouvi falar nos meus mais de 40 anos de crente viajando pelo mundo todo. A segunda coisa aqui que levanta uma questão, que o texto não responde, é se Ananias e Safira eram crentes de verdade. Não é importante essa pergunta? Eles eram crentes, porque se eles não eram crentes, nós não temos dificuldade em entender as afirmações de Pedro, não é? Dizendo assim que Satanás encheu o coração e que eles cometeram esse pecado de hipocrisia, que tentaram o Espírito de Deus e mentiram ao Espírito Santo. A gente pode entender que um falso membro, uma pessoa que não é convertida, ela se comporta dentro da igreja como descrente, né? Só tem a capa de piedade, usa a mesma linguagem, parece evangélico, né? Mas é um lobo em pele de ovelha. A gente não sabe se Ananias e Safira eram crentes ou não. Se eles eram, é possível que eles fossem, porque é possível que um crente verdadeiro seja iludido por Satanás. É possível que Deus julga seus filhos aqui. É o que Paulo vai dizer quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, onde ele trata dos abusos que estavam acontecendo na igreja de Corinto na celebração da ceia do Senhor. E Paulo diz, é porque vocês estão tomando de maneira imprópria a ceia do Senhor, vocês estão profanando a ceia do Senhor, que já vários de vocês que já morreram ou estão doentes, ou fracos. A palavra fracos lá, astenes no grego, pode significar doente também. Indicando que Deus já estava julgando a igreja de Corinto.
E parte do julgamento é que alguns crentes já tinham partido para a glória mais cedo. Deus pode fazer isso, como juízo pode. Deus pode tirar a vida de quem Ele quiser. Ele pode mandar castigo severo contra o seu povo. Então, se Ananias e Safira eram crentes, isso em nada invalida o que nós estamos lendo aqui, porque é possível que um crente verdadeiro ele seja iludido pelo diabo, pelo menos durante algum tempo. Aqui eles foram exemplarmente punidos, como medida didática e de exemplo para a igreja em todo o restante da sua história, de que Deus zela pela sua igreja e que Ele está vendo. Pode se esconder dos homens, mas não de Deus, e cedo ou tarde a mão de Deus vai em cima. Se não for aqui, no dia do juízo. Mas nada vai passar, nenhum pecado vai passar sem estar debaixo do juízo de Deus. Uma terceira coisa que eu creio que nós podemos aprender desse texto é o estrago que o diabo pode fazer através de pessoas que dão brecha para ele. Crente desavisado, crente relaxado, que não está em comunhão com Deus, crente que abriga pecado não confessado no coração, crente que vive uma vida dupla, coração aberto, uma avenida para a entrada do diabo, para sugestões malignas, e o diabo pega uma pessoa dessas e ele faz um estrago na vida da igreja, divide a igreja, acaba com sua família, acaba com a reputação de outras pessoas, traz prejuízos e escândalos. Quando a gente pensa em 2000 anos de história da igreja, a quantidade de escândalos de pessoas que se professavam cristãos e cometeram atos terríveis, que lançaram lama e vergonha sobre o Evangelho de Cristo, a gente vê a veracidade do que está escrito aqui. O diabo usando crente desavisado, crente despreparado, crente imaturo para realizar os seus propósitos, como ele sempre fez. Outra coisa que eu queria mencionar aqui é que a disciplina de membros faltosos não esvazia a igreja se ela for feita da maneira correta. Se a igreja zelar por isso, eu não sei que igreja você pertence, mas se a sua igreja local, ela tiver isso como um dos sinais da igreja verdadeira, são 3 sinais da igreja verdadeira: a pregação correta da palavra, a administração correta do batismo e da ceia e a administração da disciplina. São as 3 marcas da verdadeira igreja, de acordo com o pensamento reformado. Se sua igreja não exerce disciplina nenhuma, está faltando uma marca muito importante e os resultados virão. Isso vai afetar a pregação e isso vai afetar também quem vai ser recebido na igreja e quem vai poder participar da ceia ou não. Tudo está ligado, tudo está ligado. Se ninguém zela pela vida dos membros, se ninguém está preocupado pela maneira como os membros vivem, você não vai escutar pregação sobre pecado, contra pecado, sobre inferno, sobre o juízo de Deus, sobre disciplina, você não vai escutar. Só vai escutar autoajuda, prosperidade, vitória, bênção, nada demais contra essas coisas. Tudo isso faz parte do Evangelho. O problema é quando é só isso que é pregado. E a verdade e a necessidade de santidade não são enfatizados. E a última coisa que eu queria dizer para você, querido, não participe do pecado dos outros. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu pai, sua mãe, seu melhor amigo. Mas a sua lealdade é a Deus. Veja o que aconteceu com Safira. A lealdade é a Deus. Eu sei que às vezes você pode estar numa situação muito difícil, por conta da amizade, você é apegado a alguém, ama alguém, e essa pessoa lhe coloca numa situação de escolha difícil. Se a pessoa faz isso, pode ser um bom sinal de que ela não lhe ama de fato, de que a amizade dela por você não é uma amizade verdadeira, porque quando a gente ama as pessoas, a gente quer o bem das pessoas, quer o melhor para elas, e você colocar uma pessoa numa situação em que ela tem que fazer uma escolha, em que uma das escolhas é ir contra Deus, isso aí não é amar, isso aí é ser usado pelo diabo para destruir a vida das pessoas. Então, não sejam cúmplices dos pecados dos outros. Amém?